Bom dia! Uma excelente sexta-feira, um bom feriado. Hoje é dia 3 de abril de 2026. Continuamos a leitura de 2 Samuel 12, 13 e 14. Lá no 11, termina com contando a história do pecado de Davi com Betseba, que ela ficou grávida e foi para o palácio morar com ele, e da morte de Urias. No 12, começa com Natan, o profeta Natan, repreendendo Davi e mostrando para ele que ele está errado, que ele fez um pecado muito grave. E aí Davi se arrepende profundamente. Só que apesar de ter se arrependido, Deus perdoa o pecado dele. Mas ele vai ter consequências de morte sobre a família dele. E aí até Deus fala assim que nunca mais a espada vai se afastar da família de Davi. Então, assim, na família de Davi sempre vai ter alguém que vai morrer à espada, que vai ter uma morte ali, que não seja morte natural. A primeira morte que acontece é do filho de Davi com Betseba. Davi chora, jejua, suplica a Deus e pede para Deus passar a noite inteira prostrado, fica jejuando, pedindo pela vida da criança, porque Deus fala assim, ele vai morrer, o filho dos dois vai morrer. Só que 7 dias depois a criança morre. Uma outra consequência do pecado é que, além da espada nunca vai se afastar, no 12, 11, fala assim: e assim diz o Senhor, da sua própria família farei surgir o seu castigo. Tomarei as suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem, e ele se deitará com elas à vista de todos. O que você fez em secreto, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. E aí o que acontece? Acontecem várias consequências desse pecado. Além da morte da criança, que Davi jejua, chora e tudo, mas ainda a criança morre, as outras consequências são: uma das filhas de Davi, a Tamar, é violentada pelo próprio irmão, pelo Amon. Ele faz toda uma trama lá no 13 para tentar pegar e violentar essa menina. Ele estrupa essa menina. E aí um dos irmãos dela, que é o Absalão, pega e mata ele. Olha que coisa de família. Então, assim, o irmão estrupa a irmã. E depois o outro irmão, pega e mata esse irmão. Ele faz uma vingança lá e mata esse irmão. Na verdade, Davi até pensa que o Absalão, que é o filho dele, mata todos os filhos dele, todos os outros irmãos, mas não, só mata o Amon. E aí, Davi corre atrás de Absalão, Absalão foge, fica 3 anos fugido na terra de Talmai. E Davi fica muitos dias chorando pelo seu filho Amon. Depois disso, lá no 14, Absalão com um amigo fazem um esquema para que Davi aceite ele de volta no reino. E aí Davi aceita ele de volta, mas ele não pode ver o rei. Ele fica longe da presença do rei. Fica na mesma cidade, mas ele não pode ver o rei. Davi impõe essa regra, né? Bom, Absalão, no 14, fala que Absalão é um homem muito lindo, que a beleza dele era tão perfeita dos pés à cabeça, que ele era perfeito em beleza. Outra coisa que fala é que ele tenta se reconciliar com Davi e Absalão, consegue, depois de 2 anos ele fica lá sem ver. 2 anos ele fica lá em Jerusalém sem ver o rei, ou seja, total de 5 anos sem ver o rei. E aí ele se curva diante do rei e pede perdão, e o rei beija ele e aceita ele de volta. Mas calma, que as consequências do pecado de Davi ainda não acabaram. Ainda vai acontecer mais coisas, só que nos próximos capítulos, tá bom? Que você tenha uma ótima
sexta-feira. Hoje é os dias 185 dias de oração. Vamos orar? Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia de hoje. Abençoa, Senhor, esse feriado. Abençoa todas as pessoas da nossa família, para que cada dia mais sintam a tua presença. Amém. Amém. Até amanhã.